A gente fala muito aqui sobre o uso de cama de frango, né? Esterco de poedeira, esterco de peru, composto de resíduos orgânicos, dejetos líquidos de suínos, de bovinos, enfim, resíduos orgânicos para fornecer nutrientes para as nossas plantas, para a agricultura profissional. Mas tem muita gente que tem dúvida ainda com relação à aplicação. Será que eu devo aplicar 30 dias antes do plantio? Será que eu devo incorporar ou não? Será que seria melhor eu aplicar e já plantar logo na sequência? Uma dúvida muito comum do pessoal que nos acompanha aqui, e é sobre esse tema que a gente vai estar tratando no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando que se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, aqui abaixo tem o joinha, você clica ali e deixa o seu like. E também você pode se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E aí sempre que sair vídeo novo, o YouTube vai te lembrar. Pessoal, vamos falar sobre esse tema. Talvez você tenha notado, a minha voz está um pouquinho diferente. Eu estou um pouco rouco hoje, justamente por essa mudança brusca de temperatura. Logo eu volto ao normal, então eu peço aí desculpa para vocês, mas a gente sempre está produzindo conteúdo, só não produziria mesmo se eu tivesse sem voz, aí não teria o que fazer, né? Mas estamos trazendo conteúdo para vocês. Pessoal, vamos lá então, falando sobre isso. Quanto tempo eu devo aplicar, quanto tempo entre a aplicação e o plantio eu devo ter de cama de frango e de adubos orgânicos de maneira geral? Vou dar um foco em cama de frango, porque eu acho que é o produto aí que o pessoal tem a nível de Brasil com maior facilidade. Mas eu teria, por exemplo, resíduo líquido de suíno, de bovino, líquido sólido também. Isso aqui, panorama geral que eu vou passar para vocês, vai servir para vários tipos de resíduos, certo? Mas a gente vai dar um enfoque aqui em cama de frango. Na nossa opinião, é o melhor adubo orgânico hoje disponível no mercado, é o que vai trazer para você o melhor custo-benefício. De longe, a gente já fez análise aqui no canal, eu diria, de dezenas de cama de frango, e a gente já chegou a um consenso que, de fato, é o produto com o melhor custo-benefício, o produtor consegue economizar muito, até comparativamente com adubos especiais que tem no mercado aí, que as empresas ficam anos desenvolvendo, é um produto completaço. E aí o pessoal às vezes fala, mas dá doença. Não dá doença, a gente já gravou um vídeo falando sobre isso também aqui no canal, você pode assistir. Então é muito rico em nitrogênio, em fósforo, em potássio, além de um plus com macro e micronutrientes. Você vai encontrar quantidades significativas de cálcio, de magnésio, de enxofre, de zinco, de boro, de manganês, de ferro, de cobre. Ele é bem completo. E é claro, ele aqui vai melhorar as características físicas, biológicas do solo, além das químicas, que é a adição dos nutrientes. Agora, alguns fatores que definem aqui a época de aplicação. Bom, a gente sabe que cama de frango ou qualquer resíduo orgânico, ele não é muito homogêneo. Então depende qual produto que você está comprando. Tem aquele produto fresco, vamos pegar lá um esterco de poedeira fresco. É um produto. Você pega uma cama de frango lá depois de 10 lotes, bem curtida. É um outro produto completamente diferente. Então, quando você tem um resíduo, o esterco dos animais nesse teu produto que não foi decomposto ainda, as bactérias não mineralizaram esse material orgânico, você tem ali a ação dessas bactérias, e a ação dessas bactérias podem ser prejudicial. Então eu dividi aqui em 3 graus de compostagem. Você vai ter aquele material fresco, que tem maior tempo entre a aplicação e o plantio, que a gente já vai ver aqui quantos dias. Nós temos a matéria semi-compostada, que é o material que não é fresco, ele está lá ainda sendo compostado, porém ele tem atividade dessas bactérias, então você pega lá uma cama de frango, um esterco de poedeira, enfim, um resíduo, você mexe ele está quente ainda. Quer dizer que as bactérias estão ativas, elas estão decompondo aquele material. Ele não está completamente decomposto, ainda tem um certo cheiro. E você tem também o material compostado. Seria um material que já não tem alta temperatura se você revolver ele. O cheiro também não é desagradável. É um material que está compostado. Esse material compostado é o melhor para a gente aplicar nas lavouras. Então, em muitos casos, a gente consegue aplicar esses materiais compostados no mesmo dia do plantio, né? Você pode aplicar ele e plantar já. Agora, principalmente esses dois, materiais frescos e materiais semi-compostados, pode ser problemático você aplicar ele e logo depois acabar plantando. Por isso, em muitos casos, é mais interessante comprar materiais já compostados.
Então, tem empresas hoje que elas vão homogeneizar uma cama de frango, elas vão fazer análise dessa cama de frango, vão tirar impurezas, sujidades, penas, etc. e vão vender para você bonitinho, farelado, pronto para aplicar na lavoura. Em muitos casos, algumas empresas elas já aplicam na lavoura. Os materiais compostados devem ser a preferência para o produtor rural, mas também você pode comprar o semi-compostado ou o material fresco desde que você faça essa compostagem. Por quê? Se você aplicar um material fresco, você pode ter problema com a chamada fitotoxidez. Por que essa fitotoxidez pode ocorrer? Principalmente porque você aplicando materiais frescos, onde as bactérias estão ativas ainda decompondo aquele material, aplicando muito próximo a sementes ou a materiais propagativos, que é o caso das mudas, pode ser prejudicial pela volatilização da amônia. Então, é um material que está trabalhando ali, você tem a volatilização da amônia. Quando você entra num aviário, você não sente aquele cheiro forte, parece de xixi? É a amônia sendo volatilizada. E essa amônia ela pode ser prejudicial no desenvolvimento inicial dessa semente que você colocou. Você pode, entre aspas, queimar essa semente, ou o material propagativo, no caso de uma muda. Perfeito? Justamente você vai ter esse calor biológico que também pode ser prejudicial para as sementes, para as raízes. O ideal é que você faça uma irrigação ou que chova logo após você aplicar esse material sobre a sua área. E tem algumas culturas que você, se aplicar o material fresco próximo das sementes, que é o meu caso aqui a gente destacou milho, soja, feijão, mas outras também, alface, culturas de horta, se aplicar o material fresco, pode queimar a raiz. Então, evitar o máximo possível. Nós colocamos aqui uma tabela de fácil entendimento, que seriam os 3 níveis aqui de compostagem. Materiais frescos, semicompostados e compostados. Muito bem. Jonathan, qual que é o melhor material para aplicar em uma área? Seja de horticultura, seja de cultura de grãos, né? Cama de frango ou algum resíduo orgânico. Material muito bem compostado. Não posso aplicar o material compostado, eu vou ter que aplicar o material fresco ou semi-compostado, porque eu não tenho espaço na propriedade, porque eu não consigo fazer a compostagem, porque eu não tenho mão de obra, porque isso, porque aquilo. Ótimo. Agora, você deve ter um intervalo de tempo entre a aplicação desse produto na lavoura e o plantio. Então a gente colocou aqui uma cama de frango fresca, ou principalmente, né? E aí se tu estiver trabalhando, por exemplo, com esterco de poedeira, de 30 a 45 dias de antecedência do plantio. Aí você pode aplicar esse esterco de poedeira em área total, pegar uma grade leve, se for possível, fazer uma incorporação leve, se você não estiver trabalhando ainda com o sistema de plantio direto. E aí, entre 30 e 45 dias, vai dar tempo, é claro, essas bactérias ali vão fazer o trabalho também de mineralização, de decomposição desse material. Para aquela cama semi-compostada, aquele material fresco, lembre-se que eu falei que ainda tem odor, que eu ainda tenho uma temperatura mais alta quando eu revolvo aquele monte de esterco, que é semi-compostado, pelo menos de 20 a 30 dias antes do plantio. Também com uma incorporação leve, preferência que seja um período que tenha chuvas, para que acelere esse processo de decomposição. E aí, se você tiver um material compostado, e aí compostado eu falo, um pouco odor, não tem alta temperatura quando você revolve um monte daquele material, quer dizer, eu não tenho mais atividade de bactérias ali decompondo, né? Tá ok, já tá totalmente decomposto. Pode ser tanto durante o plantio, desde que, é claro, você tome aqueles cuidados, como a gente toma cuidado com adubo mineral, para que você não aplique muito próximo à raiz ou muito próximo à semente, porque pode trazer algum problema, mas se for aplicar 5 dias, 10 dias antes do plantio, fazer uma incorporação ou até mesmo fazer aplicação em cobertura sem incorporação e que tenha chuva ali, tenha uma irrigação nesse período, tá ok. Não vai trazer problema para sua área, muito tranquilamente também. Dependendo, é claro, das condições, pode ser aplicado no momento do plantio, como eu falei, justamente para facilitar um pouco o operacional. Então a gente aqui na nossa consultoria, inclusive para quem quiser trabalhar conosco, ter um acompanhamento de engenheiros agrônomos, fazer a leitura da sua análise de solo, né, tudo passo a passo, detalhado, para não desperdiçar dinheiro, não ter surpresa lá na frente, aqui abaixo no primeiro comentário fixado e também
Na descrição você encontra o link do nosso WhatsApp, é só clicar ali e chamar a nossa equipe. Mas também a gente tenta, na nossa consultoria, otimizar o máximo possível o trabalho do produtor rural. Não adianta eu falar para ele assim, ou não, tem que aplicar lá 15 dias antes do plantio a câmara de frango, daí 10 dias você aplica o cloreto de potássio, daí 5 dias você faz isso, daí 2 dias antes de plantar você aplica aquilo. Infelizmente tem profissionais da nossa área que são assim. Então eles acham que o produtor rural vai estar toda hora entrando na lavoura, tá toda hora fazendo uma aplicação. A gente tenta enxugar essas aplicações, essas intervenções o máximo possível. Se ele vai fazer só uma intervenção antes do plantio, vamos tentar otimizar o máximo possível, para que ele não precise ficar reaplicando toda hora, para que ele não precise ficar entrando com adubo foliar, adubo de base, adubo disso, aquilo, toda semana ou a cada 15 dias. Por isso a gente tem também alguns cuidados com a aplicação. Evite o contato do produto com as raízes ou com as sementes, se for aplicar ou cobertura área total. Se for colocar em linha de semeadura, que fique de pelo menos 3 a 5 centímetros de distância da semente ou da muda. Se for aplicar ali, que seja o produto muito bem incorporado no solo, vamos imaginar numa muda e numa cova. Incorpore muito bem esse material ali no solo também, que ele não fique concentrado, porque pode trazer algum problema, mesmo o material aí que já está compostado, dependendo da sensibilidade também daquela muda, daquela cultura. Evite a aplicação no solo muito seco, também exposto ao sol, não é aplicar com solo extremamente úmido, mas solo seco, solo muito exposto ao sol é prejudicial. Então, solo em capacidade de campo, com previsão de chuva para aquela semana, seria uma condição ideal para a aplicação desses produtos. A gente trouxe aqui um exemplo prático, vamos imaginar um produtor de milho, que vai plantar dia 1 de setembro aí, ele quer fazer uma aplicação de câmara de frango fresca. Ele poderia fazer essa aplicação do dia 1 ao dia 10 de agosto. Ali, 30 dias, 27 dias, 25 dias, não vai trazer tanta diferença. Então, se ele aplicar ali de 1 a 10 de agosto, tá ok. Se ele conseguir aplicar um pouquinho antes, dia 1 de agosto, ou até começar 20 de julho ali, tá ok. Não é interessante aplicar tão antes assim, 4, 5 meses, porque pode sim ter alguma volatilização, né? Alguma perda por lixiviação desses nutrientes, a utilização desses nutrientes para outras culturas que estão estabelecidas nessa área, e aí a disponibilização futura fica comprometida ou fica mais demorada. Imaginar que você tem uma aveia antes, você aplica uma antecedência muito grande. Uma parte desses nutrientes vão ser usados pela aveia. Vai voltar para o sistema, vai voltar sim. Porém, alguns elementos, como o caso do nitrogênio, do fósforo também, de alguns outros elementos, pode demorar mais para voltar e ser disponibilizado. Então, o interessante é que se for para milho, eu quero adubar o milho com câmara de frango, que seja um período ali de 30, 40 dias, seria o máximo, e não com uma antecedência tão grande. Eu posso fazer com essa antecedência maior se eu estiver pensando em adubação de sistemas. Aí sim, melhoria do meu solo de maneira geral. Aí eu poderia aplicar, inclusive, antes de um plantio de uma aveia, ou antes do plantio de um milheto, ou de uma braquiária, ou de uma espécie de cobertura. E incorporação leve com uma grade. Então, se possível também, seria benéfico essa incorporação leve com grade. Esperar chuvas leves para facilitar a mineralização. Alguns desses elementos precisam ser mineralizados, eles não estão prontamente disponíveis para as plantas. Então, com a ação das bactérias, da água, com o tempo, eles vão ser mineralizados e disponibilizados para o uso futuro das plantas. Algumas dicas importantes que a gente passa para vocês, que é fazer análise do material orgânico. Então, pegue uma amostra, mande para um laboratório. Geralmente, o laboratório que faz análise de solo já vai fazer a análise desses materiais orgânicos ou de fertilizantes também. Câmara de frango não vai substituir adubos minerais, isso aqui não vai haver uma substituição direta. Agora, o que você pode ter? Uma economia de uso desses fertilizantes minerais. Você pode reduzir muito o uso deles, né? Ele não vai substituir completamente, para a maior parte das culturas é difícil. Algumas em específico, sim, horticultura, culturas que eu tenho uma exigência nutricional mais baixa, como folhosas na horticultura. Agora, você pega culturas de alta exigência nutricional em um período curto de tempo, fica muito difícil. Né? Você precisaria de uma quantidade muito alta de cama de frango. E aí a gente consegue trabalhar com outros produtos, cama de frango, adubo mineral,
um adubo mais concentrado, mais solúvel, enfim. Combinar com outras práticas conservacionistas pode ser uma boa pedida, com adubação verde, né, com rotação de culturas, tudo isso é importante. Vai ajudar com que você tenha um melhor uso desses nutrientes que você está adicionando através de uma cama de frango, de um esterco de poedeira, de um resíduo líquido de suíno, de bovino e assim por diante. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui abaixo com a sua opinião, se você usa cama de frango, se você tem notado bons resultados aí para o seu caso. E é claro, aqui na descrição fica o nosso contato da nossa consultoria, da nossa empresa aqui também, e os nossos treinamentos profissionais. Forte abraço, galera. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.